Vamos falar daquele que é a nossa salvação. Cabeça da igreja, Senhor da criação, Jesus Cristo. Perícope, recorte que vamos estar expondo nessa noite, se encontra na carta de Paulo, à igreja de Colosso, aos Colossenses, capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Os irmãos, se quiserem, podem ficar com as Sagradas Escrituras abertas para estar acompanhando a exposição. Antes, vou fazer mais uma oração. Todo-Poderoso Deus, Santo e Eterno Pai, te peço que, nesse momento, o Espírito Santo conduza essa mensagem, essa exposição, e que a palavra possa ser pregada com fidelidade. Em nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Vamos iniciar a exposição fazendo a leitura da perícope. Colossenses capítulo 1, verso 18 ao verso 20 vai dizer: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Antes de entrarmos na exposição propriamente dita, gostaria de recapitular o contexto da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Bom, o autor, como eu acabei de dizer, é o apóstolo Paulo, destinatário à igreja de Colosso, que fica ali perto, próxima, é vizinha de grandes cidades como Laodiceia e Herápolis. A data foi ali entre 60 e 62 de Cristo. Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, tá? Por isso que essa é chamada de uma das epístolas da prisão. Em relação à igreja de Colossos, não foi Paulo, o apóstolo Paulo, que fundou a igreja de Colossos. Provavelmente o fundador da igreja de Colossos foi Epáfras, e Epáfras estava com o apóstolo Paulo lá em Roma. Epáfras, ele possivelmente foi convertido em Éfeso durante o ministério do apóstolo Paulo naquela localidade. E Paulo, ele, no capítulo 2 de Colossenses, vai nos revelar que ele nunca esteve presente, ele não conhece pessoalmente os irmãos da igreja de Colossos. Tá? O que estava acontecendo para o apóstolo Paulo estar escrevendo, enviando essa carta para a igreja de Colossos? Falsos ensinamentos estavam surgindo e crescendo ao entorno ali da igreja, e estava ameaçando a pureza do evangelho que estava sendo pregado naquele local. Não se sabe ao certo qual era essa heresia, qual era esse falso ensinamento que estava crescendo ali, por isso era chamado de heresia de Colosso, porque pode ser alguma coisa totalmente distinta de outras heresias que apareceram. Entretanto, pelo teor da carta, tudo indica que é uma mistura do legalismo judaico, aquela ideia, que a gente pode alcançar salvação através do cumprimento da lei, uma mistura também com o ascetismo, aquela ideia que a gente pode alcançar o perdão de Deus através da renúncia, através de disciplina rigorosa, elementos de filosofia grega, aquela ideia de que a matéria é ruim, e um protognosticismo, um gnosticismo ainda incipiente. Talvez alguns elementos do gnosticismo estão começando a aparecer ali, talvez a ideia de que a gente precisa de um conhecimento místico, secreto, para além do evangelho, talvez aquela ideia que o Deus que criou os seres humanos, a matéria, é um Deus ruim, que chamavam de demiurgo. Talvez essas ideias estivessem ali crescendo, mas o que é importante é que todas essas ideias tinham duas coisas em comum. Ou elas queriam acrescentar algo ao evangelho, e aí você começa o quê? A atacar a natureza da obra de Cristo, a suficiência da obra de Cristo, ou atacava a própria pessoa de Cristo, porque se ele fala que a matéria é ruim e o Deus é um Deus encarnado, Jesus Cristo, você ataca a pessoa de Cristo, e por isso nós vamos ver uma verdadeira apologética de Cristo, de sua obra, nessa carta de Colossenses.
No verso 7 de Colossenses, vai dizer: segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Na apresentação, já mencionei isso em sermões anteriores, mas só para relembrar, provavelmente um dos motivos também do apóstolo Paulo estar enviando aquela carta é para legitimar, confirmar que o evangelho que estava sendo pregado por Epáfras era um evangelho verdadeiro, porque com esses falsos ensinamentos, os irmãos da igreja poderiam começar a questionar da veracidade do evangelho que estava sendo pregado e até mesmo da legitimidade do ministério de Epáfras. Então, o apóstolo Paulo também, com essa carta, ele legitima, ele confirma a Epáfras, ele prega o verdadeiro evangelho. Ele é o verdadeiro ministro da palavra. Então, esse também é um dos motivos do apóstolo Paulo estar escrevendo essa carta para essa igreja de Colossos. Então, o tema principal dessa carta é a centralidade e suficiência de Cristo. E é sobre isso que vamos trabalhar um pouco, expor um pouco nessa noite. Aqui eu coloquei um mapa só para a gente se situar. A igreja de Colossos fica ali. E Epáfras, junto com o apóstolo Paulo, estava em Roma, estava bastante distante, né? Então, vamos iniciar a exposição propriamente dita. Antes, eu gostaria de fazer mais uma retomada no verso 15, um pouquinho antes da nossa perícope, que começa no verso 18. Fala assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E na última pregação que eu falei sobre Colossenses, eu expliquei que esse primogênito não tem aquela ideia que a gente tem de que nasceu primeiro, uma ideia de que veio antes na cronologia. A gente viu outros textos paralelos que mostravam isso, mas que primogênito nas escrituras, nesse texto, queria dizer o quê? Supremacia, queria dizer o quê? Prioridade, queria dizer o quê? Autoridade. Então, o texto aqui, quando ele fala que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, ele está falando que ele tem supremacia, prioridade, autoridade sobre a criação. E é interessante porque no verso 15 ele está falando sobre isso, que ele tem supremacia, prioridade e autoridade sobre a criação. E aí no verso 18 ele começa dizendo que ele é a cabeça do corpo da igreja. E uma das ideias que essa expressão, Jesus Cristo como cabeça do corpo, cabeça da igreja, significa que ele é o governante e senhor da igreja. Mas se a gente parar para pensar, se ele é o senhor da criação, obviamente ele é o senhor da igreja, porque a igreja faz parte da criação. Por que ele faz esse afunilamento agora a partir do verso 18? Porque existe uma distinção de Cristo como Senhor da igreja e Cristo como Senhor da criação. E a gente vai ver um pouco disso a partir de agora. A distinção entre Cristo como Senhor da criação e Cristo como Senhor da igreja. Meus irmãos, embora Cristo ele governe todas as coisas como Senhor da criação, ele exerce um cuidado especial, ele exerce um cuidado singular, ele exerce um cuidado redentor sobre a sua igreja. E a nossa Confissão de Fé Batista de 1689, que a gente subscreve, ele capta bem essa ideia, ele capta bem essa distinção lá no capítulo 5, parágrafo 7. Olha o que ele vai dizer. A providência de Deus se estende a todas as criaturas em geral, mas, acima de tudo, cuida de sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. Essa distinção entre Cristo como Senhor da igreja, Cristo como Senhor da criação e Cristo como Senhor da igreja também vai aparecer, vai ser bem capturada por algumas doutrinas caras a nós protestantes, a nós reformados, como a doutrina da graça de Deus. Existe a graça comum e a graça especial, a graça salvífica. O que é a graça comum? Ela aparece, por exemplo, no Evangelho de capítulo 5, Mateus, capítulo 5, a segunda parte do verso 45. Olha só o que vai dizer. Pois ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Esse verso, ele respalda a doutrina da graça comum. Meus irmãos, nós todos aqui respiramos, e pessoas que não são cristãos respiram. E respirar o quê? É graça de Deus. Não é só cristão que respira. Isso é o quê? Graça comum. Se nós conseguirmos viver em sociedade minimamente de forma pacífica, é o quê? É a graça comum. Se não fosse isso, não conseguiríamos viver pacificamente.
Se a gente consegue, mesmo pessoas não cristãs, conseguem ter gestos de caridade, isso é por quê? Por causa da graça comum de Deus. Então existe uma graça, que é chamada de graça comum, que Deus ele derrama sobre toda a criação. Entretanto, existe uma graça especial, que é exclusiva para a sua igreja, que é a graça salvífica, a graça redentora. Então, essa distinção de Cristo como Senhor da criação e Cristo como da igreja é bem capturada pela essa doutrina da graça de Deus. Uma outra doutrina também que captura bem essa distinção entre Cristo como Senhor da criação e Cristo como Senhor da igreja é a doutrina da revelação. Existe uma revelação geral de Deus, que está disponível para todo mundo. Aparece, por exemplo, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Diz assim a palavra de Deus: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Isso é a revelação geral de Deus, está disponível para todos. Entretanto, existe uma revelação especial, que nem todos têm acesso, nem todos acabam tendo, que é a revelação que se encontra nas Sagradas Escrituras. E todos os irmãos nossos, a igreja, teve acesso a essa revelação especial de Deus. Então, a gente vê que existe realmente uma distinção entre Cristo como Senhor da criação e Cristo como Senhor da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Essa relação de Cristo como cabeça do corpo e a igreja como corpo de Cristo, ela não aparece somente em Colossenses 1. Ela vai aparecer em outras passagens também, como em 1 Coríntios 12, como em Efésios 14, ela aparece. Entretanto, em Colossenses 1, existe uma ênfase diferente. Em 1 Coríntios 12 e Efésios 4, acaba dando um enfoque um pouco maior no corpo, na igreja. Aqui, o apóstolo Paulo vai dar um enfoque na cabeça do corpo, em Cristo Jesus, exatamente pelo contexto. Pelas heresias que estavam atacando a natureza de Cristo, que estavam atacando a suficiência da obra de Cristo. Então, o apóstolo Paulo agora vai pegar essa referência e vai dar enfoque em Cristo como cabeça do corpo. Esse é o enfoque que vai aparecer em Colossenses 1. Um pouco de forma diferente de 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Então, quando a Bíblia fala que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a primeira coisa que a gente pode perceber é que isso significa que ele é o governante, que ele é o senhor da igreja. E o que isso significa? Que não é uma pessoa, um líder como o Papa. Por isso que nós não subscrevemos essa ideia do papado. Não é um conselho humano. E nem a própria comunidade, quem governa em última instância a igreja. Mas sim, Jesus Cristo. É Jesus Cristo que dirige a sua igreja. E por meio do quê? Por meio da sua palavra revelada e do Espírito Santo que habita em nós. E aí a gente vê, mais uma vez, de forma organizada, estruturada, isso aparecendo na nossa Confissão de Fé Batista, de 1689, no capítulo 26, parágrafo 4. Olha só o que a nossa Confissão de Fé Batista declara, o entendimento da nossa Confissão de Fé em relação às Escrituras, em relação a esse texto. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, por determinação do Pai, de uma maneira suprema e soberana. Nele está investido o poder de, olha só, chamar. É Cristo que chama. E é uma chamada eficaz. Ele institui a igreja. É Ele que ordena e governa a igreja. E qual é a aplicação disso? Algumas aplicações de Cristo como governante, de Cristo como o Senhor da igreja. Em primeiro lugar, o livre exame. Mas uma doutrina cara a nós reformados, a nós protestantes. O que é o livre exame? É muito comum a gente ver católicos romanos distorcendo essa doutrina tão cara e tão importante. Alguns católicos romanos vão falar que a gente defende a livre interpretação, cada um interpreta do seu jeito, mas não é isso que nós defendemos, não é isso que nós acreditamos. O que é o livre exame? É Bíblia na mão do povo para que os irmãos possam verificar se o que eu estou pregando, se o que eu estou falando está de acordo com as Sagradas Escrituras. E por que isso? Exatamente porque, olha lá, porque é Cristo que governa a igreja através da sua palavra. Então, nós devemos ser como os bereanos. Olha só o que vai dizer em Atos, capítulo 17, verso 11.
Atos capítulo 17, verso 11, vai dizer assim as Sagradas Escrituras: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por quê? Pois receberam a palavra com toda avidez, agora, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então ele recebia a palavra, recebia a mensagem, recebia a pregação e eles examinavam as Escrituras para verificar se o que estava sendo pregado estava de acordo com as Escrituras. Esse é o nosso papel como igreja, nós devemos ser como os bereanos, e isso que é o livre exame. Século XV, século XVI, com os reformadores, os pré-reformadores, por isso que teve aquele movimento tão grande de o quê? De disponibilizar a Bíblia para os irmãos, traduzir a Bíblia para várias línguas, para a igreja ter acesso à Bíblia, para fazer esse movimento como os bereanos faziam. Livre exame. Não devemos aceitar passivamente, que eu estou pregando aqui, não, vocês não devem aceitar passivamente, tem que verificar, será que o Tiago pregou está de acordo com as Escrituras? Esse é o movimento que nós devemos ter como cristãos. Segundo lugar, uma outra aplicação de Cristo como o Senhor da igreja, de Cristo como governante da igreja, é o princípio regulador do culto. É Cristo que determina como que devemos cultuá-lo. Não é um grupo de pessoas com criatividade. É para usar o quê? As Escrituras como parâmetro. Ele é o parâmetro. É Cristo que governa a sua igreja através da sua palavra e do Espírito Santo. Ainda no verso 18, né? Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça do corpo. Existe um comentarista reformado, ele é autor de vários comentários bíblicos, chamado de William Hendrickson. E ele fala que além de ele é o cabeça do corpo da igreja, significar que Cristo é o Senhor da igreja, que Cristo é o governante da igreja, existe um segundo sentido, que é um sentido orgânico. Então vamos ver o que isso significa, Cristo como cabeça do corpo, como cabeça da igreja, nesse sentido orgânico. No sentido orgânico, Cristo como cabeça da igreja, significa que ele é a fonte de vida da igreja. Então, eu coloquei ali, ó, assim como o corpo depende da igreja para viver, a igreja só existe e permanece viva porque está ligada a Cristo. Meus irmãos, se a igreja tirar Cristo do centro, meu irmão, se a igreja tirar Cristo de seu meio, não é uma igreja desviada, deixa de ser igreja. Deixa de ser igreja. Se Cristo não é o centro, se Cristo não está no meio, não é igreja, porque Cristo é a fonte de vida da igreja. Segundo lugar, unidade orgânica. Todos os membros estão ligados entre si, porque o quê? Estão unidos à mesma cabeça. O que une a igreja é Cristo. Hoje se prega muito, hoje se fala muito sobre o quê? Sobre unidade, sobre união. Entretanto, Cristos estranhos, Cristo distintos. Nós somos irmãos, as igrejas irmãs são aquelas que pregam o verdadeiro Cristo. Olha só o que Martinho Lutero vai falar sobre essa questões doutrinárias centrais. Ele vai dizer, é melhor ser separado pela verdade do que unido pelo engano. É melhor ser separado pela verdade do que unido pelo engano. Irmãos são aqueles que têm Cristo como centro e Cristo somente. Então, Cristo como cabeça do corpo da igreja significa que ele é a fonte de vida e também é ele que une a igreja. Sem ele não existe essa união. E aí depois, ainda no verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, aí vai falar, ele é o princípio. Ele é o princípio. Essa palavra princípio vai aparecer em vários momentos nas Escrituras. Na verdade, ela já começa aparecendo nas Escrituras. Né? Em Gênesis 1 já começa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A palavra ali para Deus, eu coloquei ali, é Elohim. Esse in ali no final, esse sufixo, ele é uma ideia de pluralidade. Esse in no final dá uma ideia de pluralidade. Por isso, muitos estudiosos, muitos teólogos, entendem que aqui esse Deus está se referindo à Trindade.
E aí, quando a gente vai lá para o Evangelho de João, logo o início parece confirmar essa tese. Porque o apóstolo João começa dizendo, no princípio, lá que criou Deus, no princípio era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus. O apóstolo João está escrevendo isso porque, mais uma vez, né, os gnósticos aqui estavam atacando a natureza divina de Deus, de Jesus Cristo. E aí ele começa dizendo, ele estava com Deus no princípio, ele era Deus, Jesus Cristo, ele é Deus. Mas, além disso, o apóstolo João ele usa uma palavra interessante. Ele usa a palavra arquê. E essa palavra ela tem um peso muito grande no grego. Por quê? Talvez vocês lembrem da escola, no ensino médio, quando a gente estuda filosofia, a gente aprende alguns filósofos. E aí, quem divide a filosofia no meio é quem? É Sócrates. E antes do Sócrates, tinha os filósofos chamados de pré-socrático, porque veio antes de Sócrates. E esse filósofo também pode ser chamado de filósofos do arquê. Por quê? Porque eles buscavam o arquê. E o arquê, para os gregos, era exatamente a coisa que gera todas as outras, a coisa que origina todas as outras. Então, olha o peso dessa palavra arquê aparecendo. Então, na filosofia vai aparecer vários pensadores que vão propor aí qual é o arquê da vida. Tales de Mileto, o primeiro filósofo, vai dizer que foi a água. Tudo veio da água. Apareceu um cara chamado Anaximandro que vai falar que não, tudo veio de uma coisa chamada apeiron. Aí outro fala que é o fogo. Pitágoras falava que não, tudo é número. O número que gera todas as coisas. Então existia essa busca pelo arquê, pela fonte geradora de todas as coisas. E aí o apóstolo João usa a palavra arquê para falar, Jesus é o arquê, Jesus é a fonte geradora de todas as coisas. E agora o apóstolo Paulo, no verso 18 de Colossenses, usa a mesma palavra. Ele é o arquê. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui também? Ele não só é a fonte geradora de toda a criação, mas ele é a fonte geradora da igreja. Ele é a fonte geradora da igreja. Ele é o arquê, ele é o princípio. E aí continua. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então agora ele fala, ele é o primogênito de entre os mortos. Nós já vimos que primogênito tem uma ideia de quê? De supremacia. Então aqui a gente pode interpretar o primogênito de entre os mortos como um título de honra. Ele é o supremo, ele é o mais importante entre todos aqueles que vão ressuscitar, entre todos aqueles que participarão da ressurreição. Cristo é o mais importante de todos. Mas, além disso, o primogênito de entre os mortos também significa, fazendo aí uma referência cruzada com 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, que diz, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Então, aqui a gente pode interpretar também que Cristo foi o quê? O primeiro a ressuscitar de forma definitiva. Outros ressuscitaram antes dele, mas ele foi o primeiro a ressuscitar de forma definitiva. Na verdade, esses que ressuscitaram antes dele até apontava para a ressurreição dele e da sua igreja, mas isso aí para uma outra mensagem, estudo dos milagres. Mas Cristo foi o primeiro a ressuscitar de forma definitiva. Então, ele é o mais importante entre todos que participarão da ressurreição e foi o primeiro a ressuscitar de forma definitiva. E qual a aplicação isso nos traz? Isso nos traz segurança. Qual a aplicação que isso nos traz? Isso nos traz garantia. Cristo é chamado de primogênito porque o quê? Ele foi o primeiro e por causa dele ter sido o primeiro, por causa dele ter sido ressuscitado, nós temos a certeza que nós viremos depois dele, nós ressuscitaremos com ele. Todos os que estão em Cristo também ressuscitarão, nós temos a garantia disso. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Por quê? Porque ele ressuscitou primeiro. Nós podemos ter essa certeza. Isso nos traz confiança, isso nos traz garantia, isso nos traz segurança. Então, uma aplicação muito importante para a igreja. Cristo é o primogênito de entre os mortos.
Trouxe aqui um comentário também da Bíblia de Estudo de Genebra. A Bíblia de Estudo de Genebra, sobre esse texto, vai dizer: a ressurreição de Jesus marcou o início de uma nova criação. Como o primeiro a ressuscitar da morte, Jesus inaugurou um novo tempo antecipado pelos profetas do Antigo Testamento e moldou uma nova humanidade nele para substituir a antiga em Adão. Sua ressurreição é tanto uma antecipação quanto uma garantia da ressurreição que todos os cristãos um dia irão desfrutar. Então, Cristo é o primogênito de entre os mortos. E aí o fim do verso 18 vai dizer: para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o cabeça do corpo da igreja, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o princípio, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Isso tudo que a gente viu, mostra, nos revela que Cristo, ele é o único digno de toda honra. Ele é o único digno de honra nesse lugar. Ele é o cabeça da igreja, ele é a origem, ele é o fundamento. Foi ele quem ressuscitou dentre os mortos. E por causa de sua vitória sobre a morte, também nós ressuscitaremos com ele. Por isso, Cristo ele deve ser o centro de toda a vida da igreja. Para em todas as coisas ter a primazia. Ele deve ser o centro de toda a vida da igreja. E, de modo especial, o centro da nossa adoração. A pregação, os cânticos, as orações, as ordenanças, os sacramentos, todos os elementos do culto, eles não existem para exaltar nenhum homem, eles não existem para exaltar o homem, mas para glorificar a quem? A Cristo, a Jesus Cristo, Deus e homem, nosso Senhor e Salvador. Tu és minha salvação, Senhor, como nós cantamos. O texto vai continuar. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando ele fala que residisse toda a plenitude, ele está dizendo o seguinte, que toda a plenitude de Deus está em Cristo. Deus, ele não é parte de Deus, Jesus não é parte de Deus, Jesus não é um semideus, mas ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é plenamente Deus, plenamente homem. Ele é totalmente Deus e totalmente homem. Talvez na nossa cabeça a gente não consiga entender isso plenamente, mas essa é a verdade das Escrituras e nós devemos simplesmente aceitar, porque nós somos limitados. E aí, alguns teólogos chamam isso de pessoa teantrópica de Cristo. Theos, de Deus, antropos, de homem. Teantrópica, Deus, Jesus Cristo, Deus e homem. 100% Deus, 100% homem. E ainda no início ele fala, aprouve a Deus. Algumas pessoas aí lendo aí de forma solta, pode parecer que Deus acrescentou algo a Cristo que lhe faltava, mas não é isso que o texto está querendo dizer. Quando ele fala que aprouve a Deus, ele está falando que a encarnação de Cristo, Cristo Deus homem, foi o quê? Uma determinação de Deus Pai, foi um decreto de Deus Pai. Então, Deus encarnado é o quê? Uma determinação de Deus Pai. Cristo veio à Terra por determinação de Deus Pai, em obediência a Deus Pai. Por isso que ele fala, aprove a Deus, que em Cristo residisse toda a plenitude. Último verso. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Olha o que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, vai dizer lá no capítulo 5, verso 10. Ele vai dizer, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós éramos o que antes de reconciliados? Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos filhos da ira, merecedores da condenação eterna. E o que aconteceu? Pelo sangue de Cristo da cruz, pelo sacrifício de Cristo, Redentor, ele o que? Trouxe a paz. Ele fez a paz.
Outro texto que fortalece esse entendimento está no mesmo capítulo que ele fala que éramos inimigos antes de sermos reconciliados. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, lá no verso 1, vai dizer a palavra de Deus: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós temos paz com Deus. E aí a gente consegue entender melhor isso, entendendo o caráter do sacrifício de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz, ele tem dois caracteres. O primeiro caráter de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz, é o caráter expiatório. O sacrifício de Cristo na cruz fez com que nossos pecados fossem perdoados, nossos pecados fossem remidos. Esse é o caráter expiatório do sacrifício de Cristo na cruz. E ainda tem um caráter propiciatório. O que é o caráter propiciatório? Além de Deus, através de Cristo, perdoar nossos pecados, remir nossos pecados, a ira de Deus foi satisfeita. A justiça de Deus foi satisfeita em Cristo. Esse é o caráter propiciatório. Então, por isso que nós temos paz, porque nossos pecados foram perdoados, caráter expiatório do sacrifício de Cristo. E a ira de Deus foi satisfeita, o caráter propiciatório do sacrifício vicário de Cristo Jesus. E a gente chega nessa parte final, né? Que havendo feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então a gente vai fazer agora a exposição. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A começar a entender esse nos céus aqui. Esse nos céus, a priori, poderia ser duas coisas. Em primeiro lugar, você poderia interpretar como morada de Deus e dos anjos. E aí, a morada de Deus e dos anjos nunca esteve em desordem. E poderia interpretar, e é a interpretação correta para esse texto. Se você analisar o contexto, ele vai estar falando de potestades, de principados, ele vai estar falando das coisas visíveis e invisíveis. Então, o contexto vai nos levar a entender que nos céus aqui significa dimensão espiritual como um todo. Então, quando ele está falando nos céus, o entendimento que nós devemos ter é que ele está se referindo à dimensão espiritual como um todo, onde tem o quê? Os anjos caídos, principados e potestades, tá? Primeira coisa para entender esse texto é entender isso. Nos céus significa a dimensão espiritual como um todo. E agora vamos fazer a exposição com mais calma. Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em primeiro lugar, para a gente entender esse texto, precisamos entender a abrangência do pecado. As consequências do primeiro pecado é chamado de pecado original. Essas são as consequências do primeiro pecado, do pecado de Adão. E aí, o pecado original, né, o pecado de Adão, ele afetou não apenas a humanidade, mas ele também afetou toda a criação. Ele trouxe corrupção, ele trouxe dor, ele trouxe morte à natureza. Então, a primeira coisa que devemos ter em mente é que o pecado não afeta apenas a humanidade, mas também toda a criação, como está lá, daqui a pouco iremos fazer a leitura desses textos, em Romanos capítulo 8, dos versos 20 ao 22. A carta de Paulo aos Romanos 8, 20 a 22 vai nos apresentar isso. Segundo lugar, houve também rebelião no mundo espiritual. Um pecado manifestado na queda de anjos. A gente pode ver isso lá em 2 Pedro 2,4. Então, houve também um pecado no âmbito espiritual. E também, em terceiro lugar, nós vemos que principados e potestades se colocam em oposição ao povo de Deus. Então, isso reflete o quê? A presença contínua do pecado, tanto no mundo humano quanto no espiritual. E o que eu quero dizer com esses 3 pontos é que não só o ser humano está em desordem, a criação está em desordem, e não só a matéria, mas o âmbito espiritual também está em desordem por causa do pecado. E é por isso que ele fala que vai ter reconciliação sobre a terra, quer nos céus. Vamos ler os textos que embasam esses 3 pontos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, do verso 20 ao 22, vai dizer assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou.
na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então a criação está corrompida pelo pecado. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, vai dizer: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, os anjos pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Então ele mostra aí que houve pecado e desordem também no âmbito espiritual, 2 Pedro 2,4. E Efésios 6,12. Efésios capítulo 6, verso 12 vai dizer: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Desordem no mundo físico e no mundo espiritual. Por isso que existe essa reconciliação, tanto na terra quanto nos céus, nesse significado de âmbito espiritual. Mas como assim reconciliar toda a criação, reconciliar todo o mundo espiritual, todas as coisas, né? Ele fala que todas as coisas serão reconciliadas. A gente ficou bastante tempo lendo muitos comentários. Discuti com minha esposa, não discutir de ler ideias, né? A gente leu vários comentários, é difícil, cada um, assim, mas o que a gente entendeu depois de ler muitos comentários, que a maioria eu acho que entende dessa forma, essa aqui trouxe um texto do Ministério Legonier, que é o que eu achei que parece que faz mais sentido, que é o ministério do R.C. Sproul. Não dá para saber quem escreveu, porque os textos dele não falam quem foi escreveu, mas no ano ele estava vivo, então pode ter sido ele próprio. Diz assim: talvez uma forma mais fácil de entender o que a Bíblia diz sobre reconciliação cósmica, a reconciliação de todas as coisas, seja chamá-la de restauração cósmica. Embora a obra do nosso Senhor redima o seu povo do pecado e da morte, sua realização foi tão grandiosa que nenhum aspecto da criação pode permanecer intocado pelo que aconteceu no Calvário. Em sua volta, o que hoje está quebrado na natureza será restaurado. Os redimidos estarão livres do mal e da dor e teremos verdadeiro domínio. Tudo para a glória de Deus. Então, esse entendimento parece fazer mais sentido com o texto e com o contexto. Então, o texto está dizendo que a cruz, a gente é salvo pela cruz, mas a cruz ela não é só a salvação, mas ela tem um alcance cósmico. Ela restaura o cosmos. Então tem a reconciliação nos céus, a reconciliação na terra, e tudo isso vai ser plenamente estabelecido na consumação final. Essa é a ideia. Então, reconciliação nos céus. Sujeitar todo o mundo espiritual a Cristo. Todo o mundo espiritual estará sujeito a Cristo. Os demônios serão lançados no lago de fogo. As condenações dos anjos caídos, tudo isso entra aqui na restauração dos céus, restauração na terra. Vai restaurar a humanidade, a criação, e os ímpios também serão condenados. Tudo isso vai acontecer de forma plena onde? No novo céu e na nova terra, onde não haverá morte, dor ou corrupção. Nós vivemos o que a gente chama de na tensão do já e ainda não. Essa é uma tensão bastante importante para a teologia. O já e ainda não. Já podemos desfrutar do reino de Cristo. Podemos desfrutar da presença do Espírito Santo em nós. Podemos desfrutar da comunhão dos nossos irmãos. Podemos ter acesso ao Pai através de Cristo Jesus. Tudo isso é o já do reino de Deus. Entretanto, ainda temos que conviver com o pecado. Ainda não chegou o momento de não ter mais dor, não ter mais morte, não ter mais choro. Esse momento será plenamente estabelecido aonde? No novo céu, na nova terra. Então a gente vive nessa tensão do já e ainda não. Esperamos ansiosos por esse momento onde a restauração cósmica do sacrifício vicário de Cristo Jesus será plenamente estabelecido. Esperamos ansiosos por esse momento. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, vai dizer: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova
todas as coisas, a restauração cósmica. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Com as aplicações desse sacrifício vicário de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, gratidão. Isso nos enche de gratidão, sabe por quê? Porque nós não merecíamos. Nós não éramos dignos. Gratidão. Isso deve nos encher de gratidão. Em segundo lugar, nós poderemos enfrentar com confiança dificuldades espirituais. Sabe por quê? Porque sabemos que Cristo tem autoridade sobre potestades. Cristo tem autoridade sobre principados. Em terceiro lugar, Deus julgará o pecado e fará justiça. Por isso, sabe o quê? Devemos descansar na justiça de Deus, confiar na justiça de Deus, sem ansiedade, sem ódio pessoal, sem querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque sabemos que o julgamento justo e perfeito será feito por Deus sem falta. Então, resumo dos 3 versos. No verso 18, nós vemos que Cristo é o governante e a fonte de vida da igreja, e por isso ele é o único digno de honra. No verso 19, nós vemos que Cristo, ele é Deus, ele é 100% Deus, 100% homem. E no verso 20, vimos que a cruz de Cristo traz paz e restauração. Essa é a mensagem de Deus para essa igreja nessa noite, apesar de mim.